Olá, meu nome é Patrícia e estamos aqui para mais um episódio na nossa jornada pelo Apocalipse. E antes de prosseguirmos em nossa jornada, gostaria de revisar alguns pontos que já vimos nos episódios anteriores e que você pode estudar no nosso canal. João, o apóstolo, tem uma visão enquanto está preso na ilha de Patmos, e então ele vê Jesus glorificado, que lhe dá uma tarefa de escrever a visão, mas em 3 partes. Primeira parte, a João escreve as coisas que viu, que é o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Depois, João escreve as coisas que são, que nós nos referimos como as cartas às igrejas, nos capítulos 2 e 3. E então estudamos a história da era da igreja, que encontramos nas cartas. E nos questionamos, por que Jesus deu à igreja este roteiro profético através das cartas às 7 igrejas, se ele não seria compreendido em seu tempo? A resposta é que essas cartas não foram dadas para que a igreja primitiva pudesse conhecer o seu futuro. Elas foram dadas para que a igreja dos últimos dias pudesse despertar para suas circunstâncias presentes. Para que aqueles que estiverem vivos logo antes dos eventos dos capítulos 4 a 22 pudessem reconhecer a importância dos seus dias. E, portanto, estamos vivendo no período privilegiado que foi chamado para entender os sinais dos tempos e estar preparado para eles. Mas para cumprirmos esta missão, devemos entender não apenas as nossas circunstâncias presentes, mas também nossa história, nosso passado. Especificamente, devemos levar nosso entendimento da igreja e os seus 7 períodos de existência e colocá-lo em um contexto maior. A igreja entra em existência em um certo ponto da história. Tem um curso determinado e um fim designado também. E claro, desejamos saber o que vem a seguir, e o esboço do Apocalipse nos diz que mais está por vir após a era da igreja. Mas primeiro vamos entender o que veio antes da igreja e os eventos que levaram ao início dela, o que também explica o que vem depois dela. E para responder a estas perguntas, vamos explorar fora do livro do Apocalipse, em outros livros das Escrituras, começando com a compreensão de 2 termos importantes: era e últimos dias. A palavra era vem do grego aion e é um tempo longo, mas finito, no programa da história de Deus. As eras se seguem uma atrás da outra, uma após a outra, e a divisão entre as eras serve como marcos importantes no programa de Deus. Podemos ver como as eras se seguem uma após a outra em um comentário de Jesus, no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Jesus diz que vivemos em uma era agora, e na era vindoura experimentaremos a vida eterna em nossos corpos glorificados. Assim, o fim da nossa era atual leva ao início da próxima era, coincidindo com o recebimento dos nossos corpos glorificados. A Bíblia também usa um segundo termo em relação ao programa de Deus para a história: os últimos dias, que se referem ao período final de uma era, que sinaliza a aproximação da próxima era. Mas esse termo pode ser confuso, porque assumimos que os últimos dias serão breves, como um aviso de 2 minutos no final de um jogo de futebol. Os últimos dias não são necessariamente um período curto. Em Tiago capítulo 5, versículo 3, nós lemos: o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias.
Em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos: Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Portanto, os últimos dias são o período culminante de uma era. Mas Tiago disse à igreja do primeiro século que eles estavam nos últimos dias, que eles estavam acumulando tesouros na terra nos últimos dias. E o escritor de Hebreus refere-se ao tempo presente como estes últimos dias, já que sabemos que se passaram cerca de 2000 anos ou mais desde que essas cartas foram escritas. Claramente, os últimos dias podem durar muito tempo. Então, o que os torna os últimos dias? De acordo com o autor da carta de Hebreus, os últimos dias são quando toda a revelação está completa. Hebreus diz que no passado, o Senhor forneceu revelação e compreensão incompleta aos poucos. Enquanto ainda havia revelação restante, poderíamos saber que ainda não estávamos nos últimos dias, mais coisas estavam planejadas. O mais importante é que até que o Messias fosse revelado, a era não poderia terminar, porque a sua aparição foi o foco da era e o evento culminante. Então o escritor disse que agora que Jesus apareceu e as escrituras estão completas, o palco está preparado para o fim chegar. E, portanto, estamos nos últimos dias desta era. Nossa era pode concluir sem mais avisos e a qualquer momento. Os últimos dias duram por um período de tempo desconhecido, que agora sabemos ser de mais de 2000 anos. Sabendo como as eras e os últimos dias funcionam nas Escrituras, naturalmente chegamos a fazer uma série de perguntas. Perguntas como: o que é esta era? Quando ela começou? Ela tem um nome? Qual é o seu propósito? Quando ela termina? E o que vem a seguir? E as respostas para todas estas perguntas são dadas na Bíblia, apenas não no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4 ao 22, conta a história de como esta era dá lugar à próxima. Então, à medida que saímos dos tempos que são, é especialmente importante entendermos esta era antes de chegarmos à próxima. E as primeiras perguntas que precisamos responder são: qual é o nome desta era e por que Deus a estabeleceu? Jesus nos dá essa resposta numa passagem sobre os tempos do fim, em Lucas capítulo 21, versículo 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Jesus refere-se a um período da história chamado Tempo dos Gentios. A palavra traduzida como sinais é kairos, que também pode ser traduzida como era. Então Jesus chamou nossa era de Era dos Gentios. Gentios são todos os não-judeus, o que significa que Jesus diz que vivemos em uma era em que os judeus têm uma posição maior do que o povo de Israel. E mais especificamente, Jesus diz que os gentios terão duas vantagens específicas sobre a nação judaica nesta era. Primeiro, o povo judeu sofrerá sob a perseguição dos gentios, sendo disperso da sua terra e sofrendo morte e cativeiro. Em segundo lugar, a cidade capital dos judeus seria pisoteada pelos gentios, e pisotear implica a profanação e o controle da cidade de Jerusalém, pelo menos em algum grau. Então, se esta era será marcada pela perseguição judaica, pelas autoridades gentias e um domínio de não-judeus sobre Jerusalém, temos várias coisas a considerar. Obviamente, nossa era, que inclui o tempo da igreja, de acordo com Jesus e com o escritor do Novo Testamento, teve um início. Deve ter havido um tempo no passado quando essas duas coisas não eram verdade.
deve ter havido um tempo antes de Israel começar a ser perseguido pelos gentios e antes que a cidade fosse profanada. Se pudermos identificar esse tempo na história, então encontraremos o início desta era. E pelo mesmo motivo, quando esta era terminar, essas duas coisas também devem terminar. Ou seja, a perseguição dos judeus pelos gentios terminará, e a cidade de Jerusalém não estará mais sujeita ao domínio gentio. E há um livro das Escrituras que nos dá ambos os pontos. O livro é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento e, em um sentido real, é um prólogo, uma introdução do livro do Apocalipse no Novo Testamento. É literalmente impossível entender o livro do Apocalipse sem entender este livro do Antigo Testamento. E este livro é o livro de Daniel. Estudar todo o livro de Daniel é muito útil para entender o Apocalipse, mas há alguns capítulos que são essenciais. Em particular, os capítulos 2 e 7 são os capítulos que explicam a era dos gentios. Jesus deu o nome à era em Lucas e aprendemos os detalhes de como esta era termina em Apocalipse. Mas Daniel nos dá o início da era e uma visão espetacular de tudo que esta era contém. Daniel capítulo 2, versículos de 1 a 11. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa." Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: "Ó rei, vive para sempre. Conte o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos." O rei respondeu aos astrólogos: "Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas tornem-se montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação." Mas eles tornaram a dizer: "Conte o rei o sonho aos seus servos e nós o interpretaremos." Então o rei respondeu: "Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim." Os astrólogos responderam ao rei: "Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais." A nação da Babilônia invadiu o reino do sul de Judá e capturou a cidade de Jerusalém por volta de 600 a.C. Esta foi a primeira vez que a cidade caiu nas mãos de um invasor estrangeiro, desde que o rei Davi declarou Jerusalém como a capital de Israel. A Babilônia atacou a cidade de Jerusalém 3 vezes, e a cada invasão causava mais danos na cidade. Nabucodonosor teve sucesso onde outros falharam, porque o Senhor lhe deu permissão para conquistar a cidade. A invasão e a destruição da cidade de Jerusalém pela Babilônia faziam parte de um plano muito maior que Deus estava trabalhando para o benefício de Israel. Mas o rei não entendeu seu papel no plano de Deus até anos depois, quando um dos seus cativos judeus, Daniel, explicou a ele. E Daniel estava entre um contingente de judeus que o rei da Babilônia havia levado como escravos para a Babilônia. O primeiro capítulo do livro de Daniel registra a chegada dele na Babilônia e como ele veio servir ao rei na sua corte.
Daniel foi levantado pelo Senhor para influenciar o rei e proteger Israel enquanto estava ali no cativeiro. Daniel 1 nos diz que o Senhor deu a ele sabedoria 10 vezes mais do que todos os magos da Babilônia. E em Daniel 2, vemos esta sabedoria em exibição, quando Daniel resolve um enigma para o rei. No versículo 1, ouvimos que no segundo ano completo de Nabucodonosor como rei, ele teve sonhos. Deus deu essas visões ao rei intencionalmente, mas o Senhor também se certificou de que o rei não entendesse os sonhos por conta própria. O Senhor reteve o significado do rei para garantir que ele procurasse uma explicação. Então Nabucodonosor chama todos os seus conselheiros da Babilônia buscando suas interpretações. Esses homens foram chamados, mas primeiro o rei propôs um teste para garantir que estavam dizendo a verdade. Ele sabiamente exigiu que os homens lhe contassem tanto o sonho quanto a interpretação. Normalmente, um líder descreveria o sonho e então um conselheiro ofereceria uma interpretação. Aparentemente, Nabucodonosor já havia visto isso antes e não ficou muito impressionado. Então, desta vez, ele queria o sonho e a interpretação. É claro que os conselheiros se opuseram às novas regras, pois isso tornava o trabalho deles muito mais difícil e expunha qualquer fraude. Quando esses homens protestaram, o rei ficou indignado e disse que se eles não pudessem contar algo que ele já sabia, ou seja, o conteúdo do sonho, então como ele poderia confiar no resto? Em seus protestos, eles afirmavam que apenas deuses poderiam revelar as coisas que o rei procurava saber. E essa é exatamente a conclusão que o Senhor queria que Nabucodonosor chegasse. Especificamente, este era um sonho que vinha do Senhor. Então, era um sonho que apenas o Senhor poderia interpretar. E o Senhor quis revelá-lo através de Daniel, que é a preparação para a entrada do nosso herói. Daniel capítulo 2, versículos 12 a 30. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto, para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador,
mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Daniel se oferece para dar uma interpretação ao rei, tanto para salvar a si mesmo e seus amigos, mas também para glorificar ao Senhor. Ele deve ter sentido que o Senhor o estava conduzindo para esse momento, e então aproveitou a oportunidade, prometendo que seu Deus poderia interpretar o sonho. E quando Daniel encontra o rei, ele nos dá um detalhe importante sobre o contexto. Daniel diz que esta profecia diz respeito a coisas que acontecerão no futuro, especificamente nos últimos dias. Então este sonho conta a história da nossa era atual, os últimos dias. O sonho vem em 4 partes, e a primeira parte é a seguinte. Daniel, capítulo 2, versículos de 31 a 38. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. O sonho é sobre uma estátua, e esta estátua tem divisões que são bastante estranhas. As partes são como diferentes estátuas unidas para formar uma única entidade. Os materiais da estátua mudam de ouro para prata, para bronze, para ferro e barro. E estes materiais diminuem em valor enquanto aumentam em força. E Daniel descreve as divisões da estátua, da cabeça aos pés. Então ele descreve o fim da estátua. Uma pedra não cortada por mãos humanas desceu do alto como um asteroide e atingiu a estátua nos pés. Embora tenha atingido os pés, a estátua foi completamente destruída, não restando nada. A pedra permaneceu e cresceu até se tornar uma montanha gigante que encheu toda a terra. E este é o sonho. Obviamente, apesar da sua simplicidade, ninguém poderia imaginar o seu significado, simplesmente ouvindo esta descrição. Poderia significar quase qualquer coisa, mas tinha um significado específico, atribuído por Deus. A menos que conheçamos e aceitemos a própria interpretação do Senhor, não teremos o entendimento correto. Voltando à interpretação de Daniel, ele primeiro dá o significado da primeira parte, a cabeça da estátua. Ele diz que a cabeça de ouro no topo da estátua representava Nabucodonosor como governante da Babilônia. Ele disse ao rei que seu poder para conquistar as nações do mundo foi um resultado direto do Deus de Israel entregá-las em suas mãos. E o decreto do Senhor era ainda mais abrangente do que o rei poderia ter imaginado. Por decreto de Deus, Nabucodonosor deveria governar cada centímetro da terra física.
Jeremias confirma estas palavras de Daniel no capítulo 27, versículos 5 a 7. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo quem entrego todas estas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Sabemos que Nabucodonosor não viajou por cada centímetro do globo terrestre durante o seu tempo como rei. Então, como pode ser que ele era governante de toda a terra? Deus atribuiu a Nabucodonosor a autoridade para governar a terra, independentemente dele ter exercido esta autoridade ou não. E por um tempo na história, este homem estava governando toda a terra, e nada poderia ter desafiado ele durante este tempo. Mas, ao mesmo tempo, esse domínio não iria durar para sempre, pois o que Deus dá, ele também pode tirar. E em um dia designado por Deus, o domínio de Nabucodonosor terminaria. Mais do que isso, a dominação da Babilônia também terminaria. E então, em um tempo designado pelo Senhor, outro poder surgiria e tomaria o que a Babilônia tinha. No versículo 39, Daniel continua sua interpretação. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Daniel informa a Nabucodonosor que outro reino surgirá para substituir a Babilônia, e em seguida um terceiro reino substituirá o segundo. A cabeça de ouro representava o reino da Babilônia. Então, o peito e os braços de prata representam o segundo reino. Assim, cada uma dessas partes representa um reino que substitui a parte anterior. A estátua representa uma linha do tempo da história, da cabeça aos pés. Duas partes não podem existir ao mesmo tempo, porque uma deve terminar antes que a próxima comece. Assim, a estátua representa uma linha do tempo para a nossa era, esta era que Jesus chamou de Era dos Gentios. A Era dos Gentios começa com a cabeça, com a ascensão ao poder de Nabucodonosor. Jesus disse que seria uma era marcada pela derrota, escravidão e dispersão do povo judeu. Seria uma era em que os gentios iriam pisotear a cidade de Jerusalém. Essa é a definição desta era, e a primeira vez que qualquer uma destas coisas aconteceu foi em 605 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Judá. Então, literalmente, a invasão da Babilônia a Israel começou a Era dos Gentios, a era atual. E esse começo é representado nesta estátua pela cabeça de ouro. Daniel diz que o segundo reino de prata seria inferior à Babilônia. A inferioridade do segundo reino é representada pelo valor da prata em comparação com o ouro. Mas como o conquistador da Babilônia seria menor que a Babilônia? Para entender isto, precisamos saber qual reino substituiu a Babilônia na história, já que Daniel não o nomeia. E para determinar qual reino substituiu a Babilônia, vamos estabelecer alguns critérios para o que qualifica um reino a ser considerado. Os critérios para ser um dos reinos na estátua são encontrados na definição da própria era. Primeiro, cada reino deve ser um reino gentil, não judeu, pois esta é uma era de dominação gentia sobre os judeus. Em segundo lugar, cada reino deve ser o reino mais poderoso da terra em seus dias, já que substitui a potência mundial anterior. Terceiro, cada reino deve derrotar o seu predecessor. E, finalmente, deve assumir o controle sobre a cidade de Jerusalém. Na prática, estamos dizendo que cada potência mundial deve ter duas propriedades, Babilônia e Jerusalém. Já que a primeira potência mundial foi a Babilônia,
Então é lógico que o reino que substituirá a Babilônia deve derrotar a cidade da Babilônia e, claro, Jerusalém também deverá ser dominada. Quando olhamos para a história, encontramos apenas 3 reinos que atendem a estes critérios, o que torna fácil entender a interpretação de Daniel. O segundo reino é o dos Medo-Persas, que substituiu o reino da Babilônia e não era tão poderoso quanto Nabucodonosor. Tinha limitações em sua própria autoridade que o rei babilônico não tinha. Em particular, as leis medo-persas estipulavam que um rei não poderia reverter as decisões do rei anterior. Então, o governo de um monarca medo-persa era como prata comparado ao ouro da Babilônia, porque ele não era absoluto. No entanto, os medo-persas derrotaram os babilônios e a era dos gentios avançou. No versículo 39, Daniel também diz que um terceiro reino assumirá o poder sobre o mundo. Este reino substituirá o segundo e exibirá menor majestade em seu governo. E o próximo reino a se qualificar para a estátua foi o Império Helenístico de Alexandre o Grande. Alexandre estendeu o Império Grego da Europa Central para o Oriente, derrotando os persas em 330 a.C. Ele é representado pelo bronze, porque o líder do Império Grego era muito menos poderoso do que os medos ou os babilônios. Ele competia com os líderes das cidades-estado dentro do império e com a nobreza das terras conquistadas. Por último, o soberano impôs o seu controle por meio de um poderoso exército para impor a sua vontade. Então, enquanto o rei grego era forte o suficiente para derrotar os persas, ele governava com menos poder sobre os seus súditos. Observe que esta seção da estátua começa com o ventre, com uma peça única, mas à medida que o período termina, ela se divide em 2 divisões, que são as 2 coxas. E esse detalhe também reflete a natureza do Império Helenístico de Alexandre o Grande. Alexandre morreu apenas 4 anos após o início do seu reinado, mas não antes de ter conquistado grande parte do mundo conhecido. Naquela época ele não tinha herdeiros, então o seu reino foi dissolvido em 4 partes atribuídas a seus 4 generais. 2 generais na extremidade ocidental do império formaram uma aliança contra os 2 generais no Oriente, e isso criou uma divisão política leste-oeste que existe até hoje. O conceito do mundo ocidental e do mundo oriental originou-se nessa divisão, e as pernas da estátua nos lembram desse efeito histórico. Assim como as pernas nunca se juntaram na estátua, assim também é essa divisão leste-oeste, que permanecerá até o fim da era. E mesmo hoje ainda falamos sobre Oriente e Ocidente politicamente. A interpretação de Daniel passou rapidamente pelos segundo e terceiro impérios, porque eles não eram detalhes importantes nesta linha do tempo. Eles nos levam ao 4º reino e ao fim da estátua. O 4º reino recebe o tratamento mais detalhado na interpretação de Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 40 a 43. Finalmente haverá um 4º reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas esta união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro.
A interpretação do sonho da estátua no livro de Daniel é fascinante e complexa, refletindo a sucessão de impérios ao longo da história. O reino final, representado pelos pés de ferro e barro da estátua, simboliza um império que, ao contrário dos anteriores, não mantém seu território unificado, mas conquista fragmentando e esmagando os demais. Essa natureza fraturada é evidenciada pela mistura de ferro e barro, que não se aderem firmemente, sugerindo uma aliança instável de poderes que se combinam e se separam ao longo do tempo. Historicamente, o Império Romano seguiu a Grécia e, como a próxima grande potência gentia, conquistou e expandiu seu território, adicionando terras de maneira que permitia a existência de culturas locais, o que pode ser visto como a combinação de ferro e barro. Após a queda do Império Romano, não houve um substituto direto. Em vez disso, o poder foi fragmentado em várias entidades que continuaram a influenciar a história, formando e dissolvendo alianças, um padrão que persiste até hoje. Vamos aqui, então, usar o termo Aliança Imperialista Democrática para descrever este quarto reino. É uma maneira interessante de capturar a natureza mutável e a identidade dos atores que compõem esse reino ao longo dos mais de 2000 anos desde o Império Romano. Este reino continua a exercer influência, mantendo Jerusalém sob autoridade gentia. Quanto aos 10 dedos dos pés da estátua, Daniel não os explica neste ponto, mas no capítulo 7 há uma explicação adicional sobre o significado destas divisões. Os dedos dos pés representam uma divisão final do reino em 10 partes, o que sugere uma fase ainda mais fragmentada do governo ou poder. Para entender como essa era termina, precisamos olhar para o fim da estátua, que é marcado pela chegada de uma pedra cortada sem mãos humanas, simbolizando um reino divino que destruirá todos os reinos anteriores e preencherá toda a terra. Este é um ponto crucial na profecia, indicando uma transição dramática de poder humano para divino, marcando o fim da era dos gentios e o estabelecimento de um reino eterno. Em Daniel capítulo 2, versículos 44 e 45. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Finalmente, a última peça do quebra-cabeça, a pedra caindo do céu. Daniel diz que a pedra que caiu e esmagou a estátua é um novo reino. O reino representado pela pedra não está conectado aos reinos gentios anteriores. A estátua representa a era dos gentios, então, por definição, a destruição da estátua pela pedra significa o fim desta era. A pedra estabelece um novo reino, uma nova era para substituir a era anterior. E aqueles critérios que definiram a era dos gentios também deverão mudar. Por exemplo, na era dos gentios, Israel estava disperso. Então, na próxima era, Israel deverá ser reunido na sua terra. Na era dos gentios, Israel foi perseguido pelas nações gentias. Então, agora, deverá estar seguro e protegido. Na era dos gentios, a cidade de Jerusalém foi profanada pelos gentios, mas na próxima era deverá estar livre da profanação e dos ataques gentios. Então, este reino vindouro, representado pela pedra, não pode ser outro reino gentio. Assim como na estátua,
O que quer que substitua o poder dominante anterior deve se tornar o poder dominante. À medida que a era dos gentios termina, entraremos em uma era em que a nação judaica será dominante. Daniel confirma essa suposição para nós no versículo 44, quando diz que este novo reino acabará com todos os outros reinos da terra. Este novo reino durará para sempre, sem mais transições, daí o fim da estátua. E este reino será estabelecido pelo próprio Deus. Desta vez, o próprio Deus será o rei na terra, e ele pessoalmente estabelecerá o seu reino, que substituirá esses poderes gentios. Daniel diz que a pedra não cortada representa uma chegada, que põe fim à era dos gentios. A pedra não cortada por mãos humanas lembra-nos de um requisito na lei de Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículos 5 e 6. Construam ali um altar ao Senhor, ao seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor do seu Deus com pedras brutas e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, ao seu Deus. O Senhor ordenou que Israel usasse apenas pedras não cortadas para o seu altar. O uso de pedras naturais e não trabalhadas significava que a nossa expiação, ou que o nosso perdão, não poderia ser conquistado por nossas próprias obras, pelos nossos próprios esforços. O altar de sacrifício seria um lugar onde apenas a obra de Deus, ou seja, o Criador das pedras, seria aplicada. Esta pedra cai, destrói a estátua e então cresce e forma uma montanha que enche toda a terra. E simbolicamente nas Escrituras, montanhas representam reinos. E aqui vemos esse padrão confirmado, pois Daniel diz que a montanha representa um reino que encherá a terra. Esse reino durará para sempre e nunca será substituído. Qual é então o reino futuro, centrado em Israel, que segue depois que esta era acabar e começa com uma pedra não cortada por mãos humanas caindo do céu? A única conclusão que se encaixa nos dados é o reino que Jesus prometeu estabelecer em sua segunda vinda. Observe que a pedra cai nos pés da estátua, indicando que a vinda de Cristo acontecerá no final desta era dos gentios. Concluindo, Jesus é a pedra que retornará à terra em sua segunda vinda, e a montanha é o reino milenar que ele estabelecerá para Israel após a sua volta. Será um reino judeu, já que Jesus era judeu e o reino foi prometido a Israel. Ele substituirá todas as outras autoridades governantes na terra e colocará um fim à era dos gentios e inaugurará uma nova era na terra. E o resultado será o cumprimento das promessas de Deus a Israel de conceder-lhes um reino eterno em sua terra. E nesse ponto da história, a vinda daquela rocha é o próximo ponto principal do plano profético para esta era. É por isso que os escritores dizem que estamos nos últimos dias. Tudo o que Daniel disse que aconteceria na era dos gentios se cumpriu exatamente como ele havia predito. Precisamos complementar nossa compreensão da era dos gentios com algumas informações adicionais em Daniel capítulo 7. E depois, com um entendimento melhor desta era, poderemos voltar ao capítulo 4 do Apocalipse. A partir daí, começaremos a adicionar mais peças ao quebra-cabeças sobre como esta era progride para as coisas que devem acontecer após estas coisas. Que Deus o abençoe. Vejo vocês no próximo episódio.